E não, você não é uma mulher má só por repreender o teu filho. Você não é uma mãe malvada. Deus não acha isso de você só porque você colocou o teu filho de castigo, porque você disse aquele não e ele ficou chorando, ou até mesmo deu aquela palmada e depois você achou que está sendo uma pessoa malvada, que Deus está te achando que és uma pessoa ruim. Só que não, amados. E muitas das vezes eu também me considerei assim. Poxa, será que eu sou má? Será que Deus está desaprovando eu ter colocado meu filho de castigo? Será que Deus está triste comigo porque eu dei uma palmada na minha filha? Sabe, esses questionamentos eu me fiz muitas vezes e muitas vezes eu também logo desabei em choro, né? No momento em que eu dei aquela palmada, né? Como se a gente quando somos pai, quando somos pai e mãe, aquele ditado, né? Dói mais na gente que neles, porque quando a gente às vezes dá aquela palmada e vê ele chorar, a gente sente a dor. E muitas vezes eu chorei, né, após fazer isso, e também pensei, poxa, eu sou uma cristã, eu sou uma né, mulher evangélica, não só uma mulher evangélica, mas uma mãe cristã. E eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu estou agindo certo, correto? Será que o Espírito Santo de Deus aprova isso? E muitas das vezes eu fazia esses questionamentos e eu ficava assim, será que eu estou sendo má? Será que eu estou sendo ruim? E, amados, esse vídeo é para falar exatamente isso para você. Você não está sendo má, você não está sendo ruim por repreender o teu filho. E eu quero ler esse versículo da palavra de Deus que diz assim, ó, tá em Provérbios, capítulo 29, Provérbios 29, deixa eu ver qual é o versículo aqui, amados. Versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. De novo, ó, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe, que está em Provérbios 29, versículo 15. E amados, a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Nela a gente encontra a resposta de tudo, de tudo. E, queridos, não, você não está sendo uma mãe má, por você estar repreendendo o teu filho, como nós acabamos de ler, né? Porque senão o teu filho, a tua filha vai te envergonhar, querido, vai te envergonhar. E quando eu falo, né, da repreensão, não é para você espancar o seu filho, não é para agir com ato de violência, porque isso é errado, isso não se faz. É você repreender, é você castigar, às vezes até dar sim aquela boa palmada, mas agindo com a sabedoria de Deus, agindo no papel que você está exercendo como mãe, como responsável. Você, amada, assim como eu, é o responsável por aquilo que Deus te entregou, por aquilo que Ele está te confiando, que é a educação, né, da sua filha, do seu filho. Queridos, se formos ver, Deus, Ele também, né? Deus também permite os seus servos, os seus filhos passarem por momentos difíceis, ele repreende, não porque ele é mau, mas porque ele deseja o nosso bem, sabe? Então, quando a gente para analisar, é parecido, sabe? E aí eu comecei a entender que eu tenho que exercer, né, a minha função, eu tenho que exercer o meu papel, o papel que Deus ele deseja que eu exerça, sabe? Porque, querido, se não fizermos, se não repreendermos, nós iremos passar vergonha, sabe? Se não repreendermos, principalmente enquanto é criança, o inimigo, amados, o diabo, ele é muito astuto. Ele só quer uma oportunidade, uma brecha, sabe, para distorcer, para entrar no teu lar, para bagunçar as coisas. Então, depois eu comecei a refletir nesse versículo, eu comecei a analisar o que será que Deus ele quer, né, de mim como mãe.
E depois eu fui ver que não, eu não estava sendo má, não estava sendo perversa por repreender, por castigar. Pelo contrário, Deus, ele deseja mesmo que eu repreenda, que eu oriente, que, enfim, que eu coloque normas, porque, amados, é igual a palavra do Senhor, né? O que nós devemos fazer é seguir os princípios do Senhor, né? É seguir o que a palavra dele nos ensina, para que a gente não venha se desviar, para que a gente venha ser boas pessoas, um bom ser humano, né? Um bom filho, né, para o pai, um bom filho para a mãe, e dessa forma é. Mas eu entendo e eu quis falar sobre isso, justamente que eu não sei se você está passando por isso, você que é mãe, você que é pai, de se sentir malvado, sabe? De se sentir a pior pessoa do mundo após brigar com teu filho, após repreendê-lo, após colocá-lo de castigo, sabe? Porque eu já passei por isso, e muitas das vezes, né, já passei por isso, já chorei por achar, meu Deus, eu tô sendo mal, eu tô sendo perversa, né? E não. Agora, é claro que existem aqueles pais e aquelas mães que de fato são perversos, né? Porque não estão agindo com a sabedoria divina, mas estão agindo com as suas próprias forças. E não é assim. É muito diferente a repreensão de um pai e de uma mãe cristão, mas o verdadeiro cristão, do que um pai e uma mãe que age da sua própria carnalidade. É muito diferente, porque vai causando cicatrizes muito profundas ali na criança, no filho, e quando eles se tornam adultos, eles não esquecem, porque as cicatrizes foram profundas. E o vídeo não é um vídeo muito longo, mas é sobre isso. E eu quero dizer para você, Deus, ele quer que você exerça o seu papel enquanto há tempo, né? Enquanto os teus filhos, né, estão ali com você, enquanto eles são pequenos, enquanto eles são crianças, você precisa, assim, você precisa orientar, você precisa se impor como pai, como mãe. Não é fácil a gente encarar essa realidade, né, de pai e de mãe, algo, principalmente quando é novo. Eu tenho 3 filhos, queridos, tenho 3 filhos, né? Eles são crianças. Mas quando eu tive a minha primeira filha, a Pietra, foi tudo muito novo para mim, porque antes eu era apenas uma jovem, né? Antes eu era uma jovem, eu não tinha uma responsabilidade de cuidar de uma criança, né? Então, cada coisa que ia aparecendo, que ia surgindo, para mim era muito desafiador. Era algo novo, eu não sabia como agir, como lidar. Então, é normal isso, né? Isso é compreensível. Talvez, não sei se você passa por isso, né? Tá sendo tudo novo, você não tá sabendo como lidar, mas peça para o Senhor, peça para Deus, Deus, me ensina a ser uma mãe, me ensina a ser um pai, se é um pai que está me ouvindo aqui, sabe? Mas peça a orientação de Deus. Deus, me ensina, esteja comigo. Como é que eu faço, né, para educar o meu filho? Como é que eu faço, né, para orientá-lo? Então, peça a direção, peça força para ele, que ele também vai te ajudar, assim como ele tem me ajudado todos esses dias. Que Deus te abençoe, irmã.